Fala pessoal, Taunay Farias aqui e hoje eu trago para vocês o que pode ser considerado o melhor headphone brasileiro já criado. Será mesmo? Tá interessado? Bora pro vídeo. Esse é o Cubadisco. Quem olha para ele, a primeira coisa que pensa é: poxa, que fone diferente, e realmente é verdade, pessoal. Ele tem essa haste de madeira feita usando uma técnica chamada laminação, que dá esse acabamento perfeito no material e resistência, além de ser maleável e totalmente flexível. Então você pode ficar sossegado aí, que não importa onde você leve ele não vai quebrar, ele vai aguentar super bem. Inclusive nas pontas das hastes tem essa regulagem que te permite ajustar ele da maneira que você quiser. E cara, isso é bem legal porque tem gente que é cabeçuda aí que nem eu, então isso vai ajudar bastante. As almofadas dele também são muito confortáveis. Elas trazem esse couro sintético, o que te permite ficar horas e horas usando ele sem cansar a cabeça. Não é o material mais premium, o melhor de todos, mas com certeza cumpre sua função muito bem. Agora, se você comprou o fone e ainda assim ele continua apertando um pouco sua cabeça, porque inclusive aconteceu comigo, você pode deixar ele na própria caixa do fone por 1 ou 2 dias, ou você pode inclusive colocar num suporte. Eu tenho um de madeira, que daí eu deixo ali um tempinho e melhora muito o fone. As conchas do Cubadisco, elas são feitas de plástico, mas assim pessoal, é um plástico bem resistente, tá? Ele lembra um design de um disco de vinil, inclusive foi isso que me chamou bastante atenção nesse design dele, que tornou ele ainda mais bonito. Em cima das conchas tem esse slider, que serve para controlar os graves dele. Então, esse slider ele começa do ponto 0 e vai até o nível 3 de graves. Assim, não é nada eletrônico, ele só abre ou fecha o falante para deixar entrar mais o grave, de forma natural. Agora a qualidade do som. Bem, a gente já viu que o design dele realmente é um design muito bonito, é muito bem feito, muito bem construído. Claro que não são as melhores peças que existem, as mais premium, mas realmente são peças muito fortes, bem resistentes mesmo. E também o foco do Cuba, gente, desse Cubadisco aqui, não é a questão das peças, não é a questão de como ele foi construído, mas sim o som, a qualidade do som. Até porque quando você compra um headphone, a primeira coisa que você olha não é a questão da beleza, pelo menos na teoria seria, né? Mas você olha primeiro se realmente ele atende às suas necessidades, se ele tem uma qualidade de som boa e se realmente tem um preço justo. E pessoal, quando se trata de qualidade de som, com certeza o Cubadisco ele é referência. E eu vou mostrar por quê. Cara, primeiramente é a primeira empresa brasileira que conseguiu trazer um fone dessa qualidade aqui para o Brasil, investindo muito. Até o Leonardo, que foi um dos criadores, que inclusive tem um canal no YouTube bem grande que fala sobre isso, ele fez um vídeo dizendo mais ou menos quanto que ele gastou, quanto que ele teve que investir para realmente fazer isso aqui acontecer. Eu até vou deixar um card aqui em cima para quem quiser assistir. E, gente, a Cuba ela não tá me pagando nada para fazer propaganda deles. É porque eu realmente gostei muito do produto. Inclusive, quem comprou um headphone desse, deixa um comentário aí embaixo, sabe? Publica um comentário, diz o que tu achou, pro pessoal que ainda não comprou ter mais certeza do que eu tô falando. Se você mexe com produção musical ou você só quer um fone para ouvir suas músicas no Spotify, em qualquer lugar, mas que realmente traga essa fidelidade de som, esse é o fone. Dificilmente você vai encontrar outro igual a esse nessa faixa etária de preços. Eu pessoalmente uso ele para quase tudo, até porque ele isola bem o ambiente externo e te deixa bem focado naquilo que você quer. Ele não tem nenhuma opção de cancelamento de ruído, como os fones da Sony, por exemplo, mas como a proposta dele é ser um fone portátil, ele vai abafar bem o som, trazendo um isolamento passivo muito bom. E como eu fico horas e horas editando fotos no computador, porque eu trabalho com fotografia, ele me atende super bem. Outro ponto importante, gente, do Cuba é que as frequências deles são muito fiéis. Por exemplo, tem gente aí que mexe com equalizador ou brinca com equalizador. Eu não sei mexer, eu não brinco, mas tem gente que mexe com produção musical e gosta dessas coisas. Esse fone vai te suprir muito bem. Até se você quiser puxar algumas frequências dos graves ou até questão do vocal ali, de forma equilibrada ele vai te dar um resultado. Mas claro, pessoal, por ser um headphone com fio, como entrada P2, tu vai precisar às vezes comprar um adaptador para poder ouvir músicas no seu celular, por exemplo, porque a maioria dos celulares hoje, como o meu, vem todos com uma entrada USB-C, no caso do Android, né? Até fica uma dica aí para a empresa, quem sabe futuramente fazer um Cubadisco na versão Bluetooth.
No cabo também acompanha um controle para você controlar suas músicas e também atender chamadas. Isso é bem útil, na maioria das vezes. Outra coisa que me impressionou bastante foi a garantia do fone, pessoal. Ele tem 5 anos de garantia. Cara, é muita coisa. E você pode, inclusive, nesse meio tempo, customizar ele da maneira como você quiser. Caso, por exemplo, quebre alguma parte específica do fone, basta você trocar aquela parte. Não precisa descartar todo o fone. É só você ir na loja física ou na loja virtual, por exemplo, e comprar. Agora a grande pergunta, né? Será que vale a pena? Gente, eu vou dar a minha opinião. Assim, é um fone incrível realmente, mas depende muito do que tu quer pra ti. Depende do teu objetivo, quanto tu quer gastar também, mas principalmente a tua necessidade. Por exemplo, tem pessoas, eu particularmente, prefiro fones com Bluetooth. Mas o que me chamou muito a atenção nesse headphone aqui foi a qualidade do som. E outra coisa, ele não tem apenas um conector aqui, são 2 conectores, um em cada concha. Aí você me pergunta, por que tem 2 conectores e não apenas um? Olha, principalmente porque isso acabaria com aquela ideia de ser um fone de fácil manutenção. Porque para isso você precisaria passar o fio pelo arco para chegar até o outro falante. E isso faria com que você precisasse trocar boa parte do fone, caso um dos falantes apresentasse algum problema, por exemplo, ou caso também você tivesse algum acidente com o arco, sentar em cima, ou enfim, ia quebrar o arco e você teria que trocar todo o fone. Então eu gostei bastante desse detalhe também. Outro detalhe importante que vai definir se tu realmente vai querer ou não comprar um fone desse é a construção dele, né? Se é uma coisa que te importa bastante. Porque vocês podem ver que essas partes aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo focar. Aê! Essas partes aqui são de plástico, né? Mas claro, tem um arco de madeira que dá um design diferente para ele. Assim, se tu quer um fone para ouvir música, para ver vídeo no YouTube, para editar vídeo, até para alguma produção musical, esse fone aqui vai te atender super bem e ainda um pouco mais. E, gente, eu deixei o melhor pro final. Para quem assistiu esse vídeo até o final, gostou do fone, quer comprar, eu conversei diretamente com a Kuba e consegui um cupom de desconto, tá? Até me senti importante. Eu consegui um cupom de desconto para as pessoas que estão assistindo o vídeo, que é TAL100, que vai te dar praticamente R$100 de desconto aí para você conseguir comprar o seu Kuba. Gente, se você gostou, vai lá, compra, sabe? De repente, se você não gostar do headphone, você pode devolver, né? Isso não tem problema nenhum. Então, se tiver interesse, primeiro link na descrição. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do headphone da Kuba. Se você gostou do vídeo, me diz aí nos comentários se te ajudou, se realmente valeu a pena. E a gente se vê em um próximo vídeo. Até lá!